Muito bem, então pessoal, nessa videoaula a gente vai aprender a como criar um banco de dados aqui pelo PHP MyAdmin e fazer a conexão do banco de dados com nossa página PHP, tá? Pelo modo código. Então, primeiramente a gente vai vir aqui no servidor WAMP Server. Vamos clicar aqui em PHP MyAdmin. Já estou com ele aberto aqui, ó. Ele vai abrir essa página então aqui para você, aqui é onde fica todos os seus bancos de dados que você tem criado de outros projetos, tá? Para você criar um novo, você vai vir aqui em criar novo banco de dados e vai dar um nome ao seu banco de dados. No meu caso, meu banco de dados vai se chamar curso. Eu vou deixar aqui o collection da conexão do MySQL dele nesse aqui mesmo, o TF8, e vou deixar o collection, deixar aqui esse tipo de banco de dados dele mesmo em collection. Só clica então aqui em criar, dou um nome e clica aqui em criar. Feito isso, você então já criou o seu banco de dados, ó. Pode ver que está aqui já, banco de dados, 0. Esse 0 aparece porque você não criou nenhuma tabela ainda nesse banco de dados, tá? Mas nesse momento só interessa para nós a criação desse banco de dados, que é bem simples. Você vai, clica aqui em PHP MyAdmin, abrir essa página, você dá o nome para o banco de dados que você quer e, enfim, você, após ter criado aqui o banco de dados, você pode estar criando suas tabelas dentro desse banco de dados, tá? Que a gente vai aprender mais pra frente nas outras videoaulas. Por enquanto é só para aprender mesmo como é que cria o banco de dados. A gente volta então aqui para a página do Dreamweaver e a gente pode fazer aqui o seguinte: vamos apagar tudo que está aqui. Vamos deixar só essa tag de comentário aqui da nossa aula, que a gente vai aprender nessa aula. E vamos lá então começar a criar o nosso banco de dados, tá? Então a gente primeiramente vai abrir as tags do PHP. Em seguida a gente vai criar uma variável chamada SQL, tá? Que vai chamar então, ela vai ser responsável de armazenar essa informação aqui, que é a conexão com o banco de dados. Então essa variável ela é igual o valor de MySQL connect com dois N's, tá pessoal? Connect, abre e fecha parênteses. Dentro desse parênteses você coloca duas aspas duplas que vai chamar então a conexão PHP MyAdmin para dentro da nossa página. Então primeiramente a gente vai chamar o nome, né? Localhost, aonde está o nosso PHP MyAdmin. Em seguida, separando por vírgula e entre aspas, nova aspas, você vai colocar o nome de usuário, que por padrão, pessoal, quando você instala um server, ele já te dá o nome de root. Em seguida, separando por ponto, por vírgula somente, você vai colocar a senha. Nesse caso, por padrão também, o MySQL, o WAMP Server, quando é instalado, ele por padrão já te dá a senha em branco. Então, nesse caso aqui, como não possuímos uma senha, a gente vai deixar aqui em branco, tá ok? Você pode fazer o seguinte aqui também, colocar um ordai, e em seguida que você abre e fecha parênteses, e entre aspas duplas, você coloca aqui, por exemplo, falha na conexão com o PHP MyAdmin. Então o que ele quis dizer aqui? Que não houve a conexão com o PHP MyAdmin. Então se ele não conectar no banco de dados, ele vai te aparecer essa mensagem: falha na conexão com o PHP MyAdmin, tá? Que ele não conseguiu não conseguiu logar, né? Com o nome de usuário que você apresentou, localhost e senha. Eu particularmente não uso, até porque não tem como fazer isso aqui errado, tá pessoal? É muito simples de estar fazendo essa conexão com o banco de dados. Após termos criado então aqui a conexão com o banco de dados, MySQL Connect, com o PHP MyAdmin chamando para dentro da nossa página, a gente vai chamar agora o nosso banco de dados. A gente fez a conexão com o PHP MyAdmin, agora a gente vai chamar o nosso banco de dados para dentro desta página. Vamos criar uma variável com o nome de BD, abreviatura de banco de dados. Você pode estar dando qualquer nome.
não necessariamente esse que eu utilizei. E em seguida você vai criar um MySQL underline select underline db. MySQL selecionar banco de dados. Qual banco de dados? Qual foi o banco de dados que a gente criou? Vamos voltar lá para ver. Curso. Então, entre aspas aqui e entre parênteses, você vai estar colocando então aqui o nome do banco de dados que você criou. E dentro da aspas ainda, você vai colocar uma vírgula e a variável SQL, que faz a conexão com o PHP-MyAdmin, para ele já fazer a seleção também. Então, MySQL SelectDB, seleciona o banco de dados curso, vírgula SQL, chamando também o PHP-MyAdmin para dentro dessa página. E tá aí, pessoal, finalizamos então essa videoaula, que é a criação de um banco de dados, que criamos aqui o banco de dados chamado curso, e a conexão com o banco de dados, SQL igual a MySQL Connect, localhost, onde está o PHP-MyAdmin, root, nome de usuário, nesse caso aqui senha, como não temos nenhuma senha, a senha fica em branco, e criamos uma variável bd e usamos o comando MySQL SelectDB para selecionarmos a tabela que criamos curso, e o SQL, que é a variável que a gente colocou aqui, para chamar o PHP-MyAdmin, fazendo a conexão nesta página, tá ok? E para finalizar agora, pessoal, a gente vai vir aqui em File, Save As, e vamos dar o nome para essa página. No caso, como a gente vai usar a index para outra coisa, a gente vai renomear essa página como conexão.php. Vamos salvar. E tá aí, tá criado então a nossa página conexão.php, que na próxima videoaula, quando a gente trabalhar com o include, vocês vão entender a importância de salvarmos então aqui uma página à parte, esse comando que faz a seleção aqui do banco de dados, porque com um simples include, que é o que vocês vão entender na próxima videoaula, você consegue chamar o banco de dados para todas as páginas PHP do seu site, tá? Então nessa videoaula a gente fez uma criação de um banco de dados e uma conexão com o banco de dados. Eu espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço.